Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma aula da disciplina Fundamentos e Práticas da Alfabetização 1. Eu sou André dos Santos Oliveira e neste momento farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,65 m de altura, tenho o cabelo encaracolado na altura do ombro, estou usando uma calça preta, uma blusa marrom e um blazer também marrom. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a psicogênese da língua escrita, basicamente sobre as hipóteses de escrita. E a aula de hoje será baseada neste livro aqui, que é muito conhecido por todos os alfabetizadores do Brasil, né? E também da América do Sul, da América Latina, dos países latinos. Por quê? Porque as professoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski, elas fizeram uma pesquisa na década de 1970 e essa pesquisa até hoje continua sendo utilizada por professores alfabetizadores. E essa pesquisa que as professoras elas divulgam por meio deste livro, acabam permeando a formação de professores alfabetizadores aí de todo o Brasil e de muitos lugares também do mundo. Então, vamos lá. Neste livro, o objetivo das autoras é apresentar a interpretação do processo, do ponto de vista do sujeito que aprende, tendo tal interpretação, seu embasamento nos dados obtidos no decorrer de 2 anos de trabalho experimental com crianças entre 4 e 6 anos. Então, nos anos de 1975 e 1976, as professoras pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski desenvolveram uma pesquisa com crianças que tinham idade entre 4 e 6 anos. A professora Thelma Weiss, que é uma professora muito importante quando se fala de alfabetização no Brasil, ela diz que a alfabetização pode ser dividida antes e depois de Emília Ferreiro, para vocês verem a importância dessas autoras que nós vamos falar hoje e a importância também deste livro aqui para a gente discutir os processos de alfabetização. Apesar do livro ser escrito pela Emília Ferreiro e pela Ana Teberoski, foi Emília Ferreiro que conduziu as pesquisas e ela teve vários colaboradores, inclusive a Ana Teberoski. E quem é a professora Emília Ferreiro? A professora Emília Ferreira ela é uma psicolinguística argentina que estudou, o processo de alfabetização baseado na teoria piagetiana, baseada em Piaget, baseado nas ideias desse importante estudioso também para os processos educacionais. Então, como eu disse, a pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 1975 e 1976, e no ano de 1980, este livro ele começou a adentrar o Brasil. Então, qual foi a pergunta que norteou a pesquisa dessa professora e seus colaboradores durante os 2 anos? A pergunta foi essa aqui, olha, o problema foi este aqui. Como as crianças aprendem a ler e escrever? Veja, nesses 2 anos de pesquisa, as professoras não estavam lá para investigar os métodos ou as metodologias das professoras alfabetizadoras. Elas estavam lá para dar resposta a essa pergunta aqui, como as crianças aprendem a ler e a escrever. Então, o foco delas era nas crianças, nesse processo aí de escrita inicial até o momento em que elas estavam alfabetizadas. Portanto, os objetivos dessa pesquisa desenvolvida nesses 2 anos, entre 1975 e 1976, foram esses daqui. Identificar os processos cognitivos subjacentes à aquisição da escrita, compreender a natureza das hipóteses infantis, descobrir o tipo de conhecimentos específicos que a criança possui ao iniciar a aprendizagem escolar. Então, elas tinham esses 3 objetivos
ao realizarem essa pesquisa que durou dois anos. Neste livro aqui, as professoras elas iniciam a obra fazendo uma crítica aos métodos tradicionais de alfabetização. Principalmente, elas citam o método sintético e o método analítico. Então, elas começam com um questionamento que diz assim: até que ponto é sustentável a ideia de que se tem de passar pelos rituais de mamemimomu para aprender a ler? Ou seja, até que ponto é verdade que a gente precisa passar, né, por esse processo de primeiro reconhecer as sílabas para aprender a ler, né? Qual é a justificativa para se começar pelo cálculo mecânico das correspondências entre fonemas, ou seja, entre sons, né, que é o fonema, e grafemas, que são as letras, para então se proceder e somente então a uma compreensão do texto escrito? Então elas começam com esses questionamentos e ao mesmo tempo que fazem este questionamento, também estão fazendo críticas a esses métodos tradicionais. Como eu disse, os métodos tradicionais citados por elas são o sintético e o analítico, e elas dizem: tradicionalmente, conforme uma perspectiva pedagógica, o problema da aprendizagem da leitura e da escrita tem sido exposto como uma questão de método. Não é assim, o professor não tem preocupação com a teoria, tenho que me apropriar de uma teoria para aí sim eu elaborar a minha prática pedagógica de alfabetização baseado nessa teoria. Então ela faz uma crítica a isso também, né? Ela percebe que os professores não estão buscando uma teoria, querem apenas um método, né? Então a questão da alfabetização, o problema da alfabetização tem sido discutido a partir do método. Qual é o melhor método? Qual é o pior método? E não deve ser assim, né? O professor deve se apropriar de uma teoria e a partir dessa teoria ele deve desenvolver, né, metodologias, né? Desenvolver práticas pedagógicas condizentes com aquilo que ele acredita, condizentes com aquela teoria que ele acredita, que ele defende. Então, segundo elas, né, tem sido apenas uma questão de método e a preocupação dos educadores tem se voltado para a busca do melhor, aqui entre aspas, ou mais eficaz desses métodos, levando-se assim uma polêmica desses dois tipos fundamentais, que é o método sintético e o método analítico. O que é o método sintético, segundo, né, apresentam Emília Ferreiro e Ana Teberoski neste livro Psicogênese da Língua Escrita? O método sintético insiste fundamentalmente na correspondência entre o som e a grafia. Tratam inicialmente o ensino da leitura e da escrita de forma mecânica, né, aquisição da técnica para decifrar. Então, o método sintético é aquele método, né, que primeiro se ensina ou as letras ou as sílabas e só depois é que juntam essas letras, juntam essas sílabas para formar palavras. Então, é uma forma mecânica de ensinar o ato de ler, o ato de escrever. Ensina-se a decifrar, não tem preocupação com a construção de sentidos. E o que é o método analítico, né? Outro método tradicional também de alfabetização, que é chamado de método analítico. Esse método é o reconhecimento global das palavras ou das orações. A análise dos componentes é uma tarefa posterior. Veja, enquanto o método sintético começa ali das unidades menores, né, que é letra, sílaba, o método global ou o método analítico, ele começa das palavras ou das orações. Mas, então quer dizer que vai em busca do sentido. Não, mas o método analítico, ele começa de palavras, mas depois ele vai fatiando essa palavra para quê? Para também trabalhar com as sílabas, para também trabalhar com as letras. Então, apesar do método analítico começar da palavra, né, que é muito mais fácil construir sentido para uma palavra do que para a sílaba ou para a letra, mas no final ele vai chegar também às sílabas, ele também vai chegar às letras. Então, este é o método analítico. E qual é a concepção da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski sobre o aprendizado da leitura e da escrita das crianças? Primeiro é bom deixar claro que elas vão entender essas crianças, que elas vão, né, investigar como sujeito cognoscente.
Certamente, em disciplinas anteriores, vocês já viram essa palavra cognoscente, é uma palavra muito ligada à teoria de Piaget, a teoria piagetiana. E o que é o sujeito cognoscente? É aquele sujeito que vai se desenvolvendo não apenas pela maturação neurológica, mas também, né, com a ação direta da criança sobre o mundo que está à sua volta. Então, a partir dessa concepção piagetiana, que entende o sujeito como sujeito cognoscente, a criança é uma criança ativa, é uma criança que vai ser protagonista na construção do seu conhecimento. Então, volto a dizer, os estudos de Emília Ferreiro e Anna Teberoski foram fundamentados na teoria de Piaget. É por isso que elas entendem o sujeito como sujeito cognoscente, aquele sujeito que ele é responsável ali pelo processo da construção do seu conhecimento, tá? Então elas dizem, as autoras, no lugar de uma criança que espera passivamente o reforço externo de uma resposta produzida pouco menos que ao acaso, aparece uma criança que comprova ativamente compreender a natureza da linguagem. Então elas acreditam nessa criança ativa que não é passiva e que compreende a natureza dessa linguagem escrita. Já chega na escola tendo alguns conhecimentos sobre essa linguagem escrita, que se fala à sua volta e que, tratando de compreendê-la, formula hipóteses. Então elas acreditam nisso, que as crianças, quando chegam à escola, já são capazes de formular hipóteses a respeito dessa língua escrita, busca regularidades presentes na língua, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria gramática. No lugar de uma criança que recebe pouco a pouco uma linguagem inteiramente fabricada por outras, aparece uma criança que reconstrói por si mesma uma linguagem, ou seja, uma criança ativa, uma criança ali que vai estar o tempo todo buscando, construindo o seu conhecimento, e neste caso o conhecimento a respeito da linguagem escrita. Então as autoras complementam. A criança que chega à escola tem um notável conhecimento de sua língua materna, um saber linguístico. Então elas defendem que as crianças não chegam na escola vazia. Elas chegam na escola carregadas de conhecimentos a respeito da linguagem oral e também da linguagem escrita. E é fundamental o professor fazer uso desses conhecimentos prévios. Então, alguns princípios nortearam a pesquisa das professoras. Esses princípios que nortearam, né, a pesquisa foram: não identificar leitura com decifrado. Então, o tempo todo, elas deixam claro no livro que ler não é decifrar, não é mesmo? Não identificar escrita com cópia de modelo, escrever não é copiar, tá? E não identificar progresso na conceitualização com avanços no decifrado ou na exatidão da cópia. Então, não é porque a criança está decifrando, não é porque a criança está copiando que está havendo um progresso. Então, elas partem desses pressupostos. Elas iniciam a pesquisa já com essas crenças a respeito da leitura, do ato de ler e do ato de escrever. Neste livro, a Emília Ferreira e a Anna Teberoski, elas apresentam os níveis de escrita das crianças, desde o momento, né, como elas fizeram a pesquisa com crianças entre 4 e 6 anos, então esses níveis aí, né, dessas crianças com 4 e 6 anos de idade. E elas perceberam uma evolução da escrita nessas crianças. Elas dizem assim: a criança é também um produtor de texto desde tenra idade, ou seja, desde muito pequenas elas, né, são produtoras de texto. Numa criança de classe média, habituada desde pequena a fazer uso do lápis e dos papéis que encontra na sua casa, podem se registrar tentativas claras de escrever. Claro que para isso a criança precisa viver num ambiente letrado, num ambiente que tenha livros, que tenha papel, que tenha caneta, né? Que elas vejam pessoas da família lendo, escrevendo, e aí elas tentam, né, praticar o ato de escrita desde muito, muito cedo. Então, a Emília Ferreira, ela propõe ali cinco níveis de escrita, tá certo? Esse primeiro nível, né, que ela chama de nível 1, que a gente vai chamar aqui de nível pré-silábico,
que são aqueles momentos que as crianças estão fazendo ali garatujas, né? Elas fazem, elas ainda não conseguem traçar letras, mas elas tentam fazer um traço de letras, né? Mas ainda usando as garatujas, é o nível 1. E o que as autoras dizem a respeito deste nível 1? Neste nível, escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança identifica como a forma básica da mesma. Então, aqui nós temos 2 exemplos de crianças que participaram dessa pesquisa desenvolvida, né, pelas professoras. Essa pesquisa foi desenvolvida na Argentina, tá, na década de 1970, e aqui são exemplos de crianças que estavam no nível 1. Veja que aqui, né, neste nível 1, ainda não é bem letra, mas é uma tentativa de reproduzir essas letras. E elas usam a letra cursiva, né? Nessa tentativa, isso aqui não é letra, mas esses traços, essas garatujas, elas lembram a letra cursiva, né? Que é aquela letra que nós chamamos letra de mão, certo? Então aqui nós temos 2 exemplos deste nível 1. E quais considerações as autoras elas fazem das crianças que estavam neste nível 1 quando a pesquisa foi realizada? Elas dizem assim, que a intenção subjetiva do escritor conta mais que as diferenças obtidas no resultado. Por exemplo, a criança quer escrever bolo. Ela faz lá, né, essas garatujas, esses riscos, esses traços, e aí, né, uma pessoa não consegue ler, porque ali não está escrito, por exemplo, bolo. Então, é aquilo que a criança acha, está escrito bolo. Então, por isso que é a intenção subjetiva. Você pergunta o que você escreveu, ela diz eu escrevi bolo. Então, é a intenção subjetiva dela e não de fato o que significa aquela palavra. Todas as escritas se assemelham muito entre si, o que não impede a criança de considerá-la como diferente. Por exemplo, nesse nível 1, segundo as autoras, você pede assim para a criança, escreve bolo. Ela vai fazer lá um traço, um risco, que ela vai dizer que é bolo. Aí você diz, agora escreve bolacha, né? Ela vai fazer traços, riscos parecidos com aquele que ela usou para escrever bolo, por exemplo, mas ela não, como neste momento, né, ela ainda não associa, né, o significado àquilo que ela está escrevendo, vale a interpretação dela, mesmo que seja muito parecido àquilo que ela desenha, aquilo que ela rabisca ali as garatujas, ela vai dizer que tem sentidos diferentes. Aqui está escrito bolo, aqui está escrito bolacha, por exemplo, mesmo que sejam muito parecidos. Tentativas de correspondência entre a escrita e o objeto referido. O que foi notado nessa fase aqui? Que a criança, né, por exemplo, elefante, né, escreva elefante. Ela tentava escrever a palavra elefante muito maior do que, por exemplo, a palavra cachorro. Por quê? Porque para ela, um elefante, como o elefante é muito maior, então a escrita de elefante tem que ser muito maior do que a escrita, por exemplo, de cachorro. Vamos pensar em outra palavra, homem. A palavra homem só tem 5 letras. Criança. A palavra criança tem 7 letras. Mas como a criança, né, subentende que um homem é muito maior do que uma criança, então para ela, nessa fase 1, nesse nível 1, quando pede para ela escrever criança, ela vai utilizar garatujas menores, né, em uma quantidade que fique menor do que para escrever homem. Porque para ela, como o homem é maior, a escrita da palavra homem, né, tem que ser maior do que a escrita da palavra criança. Então essas são algumas considerações, algumas observações feitas por essas pesquisadoras deste nível 1 de escrita. Por exemplo, aqui tem um trecho de uma fala, né, durante essa fase da pesquisa. Pode escrever urso, né, que em espanhol é oso, né, lembrando que a pesquisa foi feita em espanhol, já que foi feita na Argentina. Será mais comprido ou mais curto? Por quê? Né, pergunta aí a pesquisadora. E aí a criança responde, mais grande. Gustavo começa a fazer uma escrita inteiramente similar à que ele tinha feito antes, mas que resulta mais comprida que a anterior, enquanto pronuncia as sílabas. Urso. Você viu? Sai mais grande. Sim, mas por quê? Porque é um nome mais grande que pato. Então, antes, a pesquisadora tinha pedido para ele escrever pato. Ele vai lá e faz uma garatuja, mais ou menos, né? Uma garatuja. Quando pede para ele escrever urso, ele praticamente usa, né? Aqui só um exemplo, ele praticamente usa aqui os mesmos traços, só que muito maior. Aí pergunta por quê? Porque o urso é maior do que um pato. Então, essa, né, é a relação da criança neste nível 1
nessa fase 1 da escrita. E o nível 2? O que as autoras identificaram sobre este nível 2? A hipótese central deste nível é a seguinte: para poder ler coisas diferentes, isto é, atribuir significados diferentes, deve haver uma diferença objetiva na escrita. Enquanto que lá no nível 1, a criança praticamente para escrever qualquer coisa, ela usa as mesmas gratujas, os mesmos traços, os mesmos riscos, aumentando só a questão do tamanho, né, riscos maiores, menores. Aqui não, aqui ela começa a observar que para escrever palavras diferentes precisa utilizar letras diferentes. O projeto gráfico mais evidente é que a forma dos grafismos é mais definida, mais próximo à das letras. Apesar, segundo as autoras, delas ainda às vezes não conseguirem fazer todas as letras, mas agora já se aproxima mais de letras do que na fase do nível 1, do que a fase anterior que eu apresentei para vocês. Aqui nós temos, por exemplo, né, essa letra que já se parece o A, essa aqui um O, o I, né, essa aqui que ainda não é bem uma letra, mas é uma tentativa ali de representar uma letra. Então, essa é o nível 2, tá certo? Quais são as considerações feitas pelas autoras a respeito do nível 2? É importante observar que a partir desta aquisição, que é a possibilidade de reproduzir um certo número de formas gráficas fixas e estáveis, aparecem 2 tipos de reações de signo oposto, que é o bloqueio e a utilização dos modelos adquiridos para escrever outras coisas. Então veja só, como a criança agora, ela tem a percepção de que para escrever palavras diferentes, usa-se letras diferentes, elas recorrem a modelos, né? E quando elas não têm esses modelos, elas bloqueiam, né? Então, muitas vezes, segundo as pesquisadoras, as crianças que estavam nessa hipótese falavam: eu não sei escrever, né? Eu não sei escrever esta palavra. Enquanto que na hipótese 1, né, ela ainda não tinha esse medo de errar, aqui não. Aqui ela começa a perceber que exige-se o uso de letras diferentes. Então, ela tem o medo de errar e se ela não tem um modelo, às vezes ela até se recusava a escrever. Então, se aprende a escrever copiando de outros, na ausência de modelos, não há possibilidade de escrita, né? É essa concepção que a criança tem neste nível 2. Nesse nível, é possível perceber 2 exigências das crianças: a quantidade de grafias, nunca menor que 3, e a variedade de grafias. Então, veja, enquanto que na primeira não se nota uma variedade de grafias, geralmente são os mesmos riscos, os mesmos traçados, independente da palavra para que é escrever, que ela precisa escrever. Aqui se nota, né, que ela começa a perceber que deve-se usar letras diferentes e ela usa geralmente 2 ou 3 letras. Então, as palavras que elas escrevem nunca tem menos que 2 ou 3 letras, por exemplo. O outro nível, né, identificado pelas pesquisadoras, é o nível 3. O que diz este nível? Este nível está caracterizado pela tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma escrita. Nesta tentativa, a criança passa por um período da maior importância evolutiva. Cada letra vale por uma sílaba. É o surgimento do que chamaremos de hipótese silábica. Então veja, a criança ela usa uma letra, só que ela atribui àquela letra um valor de uma sílaba e não de uma letra ali isolada, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, a gente percebe que ela usa o O e o C, mas aqui é como ela está atribuindo valor de sílaba e não apenas de letra, tá? Então, é isso que começa a acontecer no nível 3. E as considerações feitas para o nível 3 são as seguintes. Quando a criança começa a trabalhar com a hipótese silábica, 2 das características importantes da escrita anterior podem desaparecer momentaneamente. Porque na escrita anterior, quais eram as características? Ela perceber que para escrever palavras diferentes usa-se letras diferentes e também nunca escrever uma palavra com menos de 2 ou 3 letras. Aqui isso começa a desaparecer, que é a exigência de variedades e a quantidade mínima de caracteres. Como ela usa uma letra, né, valendo como se fosse uma sílaba, então não tem essa exigência, né, por exemplo, de ter pelo menos 2 ou pelo menos
3. Por exemplo, dó, né? É a junção da letra D com a letra O. Mas como nessa fase ela usa uma letra como se fosse uma sílaba, então ela poderia usar, por exemplo, só uma letra, né? E ela acredita ali que tem o valor da sílaba. Lembrando que isso é a pesquisa dessas professoras que eu estou apresentando. Isso é o que elas escrevem dentro deste livro Psicogênese da Língua Escrita, tá? No que diz respeito ao conflito entre a quantidade mínima de caracteres e a hipótese silábica, o problema é ainda mais interessante em virtude de suas consequências. Trabalhando com a hipótese silábica, a criança está obrigada a escrever somente 2 grafias para as palavras de sílabas. Por exemplo, para escrever a palavra pato, por exemplo, como elas, né, usam letras com valor de sílaba, por exemplo, às vezes ela vai usar apenas a letra A e a letra O, por exemplo, né, para escrever pato, né? Por exemplo, uma possibilidade. E aí ela usaria apenas duas letras. E na hipótese anterior, né, no outro nível, ela achava que para escrever qualquer palavra tinha que ser no mínimo 2 ou 3 letras. Então aqui começa a desaparecer essa exigência. E o nível 4? Quais as considerações da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski para este nível 4? Passagem da hipótese silábica para a alfabética. Então, aqui é uma fase de transição. As crianças deixam de serem silábicas. O que é ser silábica? Entender uma letra, né? Perceber uma letra com valor de sílaba para serem alfabéticas. Vamos propor de imediato nossa interpretação deste momento fundamental da evolução. A criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade de fazer uma análise que vá além da sílaba pelo conflito entre a hipótese silábica e a exigência mínima de quantidade mínima de grafemas. Então aqui, por exemplo, olha só, Maria Paula, nós temos aqui algumas formas, né, que a palavra Maria foi escrita. Essa criança, para escrever Maria Paula, ela usa mai, né? Então veja, Maria, então ela já identifica aqui, né, o M e o A, que forma a sílaba ma, só que ela ainda não consegue associar o R e o I, que é a letra R e I, né, que forma a sílaba ri, por exemplo. E Paula, né, a gente percebe que ela já usa o P, né, ela já usa o I e o L de lá, né, mesmo que meio invertido, mas ela já começa a ter essa percepção, segundo as autoras, de que, né, cada letra, né, não tem o valor de uma sílaba, tá certo? Aqui, por exemplo, essa outra criança, para escrever Maria, ela usa o M, o I e o A. Então, ela está começando ali a perceber, segundo as autoras, né, a necessidade de usar as letras ali para compor as palavras. Essa outra criança escreve Maria dessa forma, essa aqui, né, nessa concepção usada pelas autoras já estaria no nível mais avançado, porque só falta a letra R, e essa aqui para escrever Suzana, né, ela consegue perceber aqui o S, né, e ainda não coloca o U, né, que forma a sílaba o S, o U, su, usa o A, né, mas ainda não coloca o Z, e usa o N e o A, que forma o NA. Então, estaria aqui na passagem da hipótese silábica para a hipótese alfabética. E o nível 5, o último nível, porque nessa pesquisa aí, ela caracterizou esse nível aí de escrita em 5 níveis. Neste nível 5, a escrita alfabética constitui o final desta evolução. Ao chegar a este nível, a criança já franqueou a barreira do código, porque a língua é um código. Compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros. Segundo as autoras, a criança já percebeu que cada caractere, né, que cada letra corresponde a um determinado valor sonoro, que são menores que a sílaba, e realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever. Só que elas ainda apresentam algumas dificuldades na escrita de algumas palavras. Como a pesquisa foi feita na Argentina e lá se usa a língua espanhola, um exemplo que as autoras dão é, por exemplo, lluvia, né? Porque chuva em espanhol é lluvia, com o V. As crianças nessa etapa, por exemplo, escreviam lluvia, com B. Vamos trazer para o exemplo aqui no Brasil. Seria, por exemplo, chuva, né? Que a gente escreve chuva no português com CH. E aí, nessa fase, algumas crianças têm dificuldade e trocam, por exemplo, o CH por X, porque tem o mesmo valor
o mesmo valor sonoro, né? Então seriam essas dificuldades ainda apresentadas pelas crianças. Por exemplo, escrever pássaro, que é com 2 S's, né? Algumas crianças nessa fase escrevem com S só ou escrevem com C cedilha. Então ainda teria esse tipo de dificuldade no nível 5. Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês nesta aula e quero, né, indicar a leitura, o estudo deste livro, né, para a gente perceber, né, porque assim, independente da teoria que você vai adotar aí como professor alfabetizador, é importante, né, conhecer este livro dessas pesquisadoras, porque de qualquer forma é muito importante conhecer o que elas dizem sobre esses níveis de escrita, né, seja para a gente fazer uso desse conhecimento em sala de aula, seja para a gente contestar, né, com outras ou com novas pesquisas. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado da aula e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.